Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Faz um tempinho que eu não apareço, fiquei um tempinho aí desaparecida, mas eu tô indo assim no meu tempo, sabe? Eu tô estudando, tô fazendo a minha parte, né? Mas eu não tô, sabe, afoita, sabe? Eu tô tentando ir devagar e sempre, né? Tô tentando ter constância. E é o que importa, mesmo que eu comece devagar, né, mas a gente tem que ter constância. Talvez mais pra frente, né, conforme Deus vai me capacitando, né, eu venha aqui com mais frequência. Mas Deus me deu uma palavra muito complexa e eu quero estar compartilhando com vocês. Então, um pouco o fato da demora de estar aqui é porque eu tive que estudar bastante, né, investigar bastante sobre esse assunto, para não falar nenhuma besteira aqui. Mas é um assunto muito polêmico em que muitas pessoas estão passando, né, estão sofrendo nas mãos desse tipo de pessoas. E que pessoas são essas? Jesus já identificou esse tipo de pessoa desde a época que ele esteve aqui, da época que Jesus esteve na terra. Ele identificou como fariseus e hipócritas. E hoje eu acredito que esses mesmos tipos de pessoas, elas têm o mesmo caráter de um narcisista hoje, tá? Aí a gente vai estar falando de dois tipos de narcisista, tá? E eu espero que, né, eu consiga aí dar algum direcionamento para você que está, né, sofrendo, aí passando por algum tipo de abuso nas mãos desses tipos de pessoa, tá? Para você que está entrando agora, muito bem-vinda, tá? Ao nosso canal, aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, espiritual, e que Deus, a cada dia, Ele possa estar nos capacitando cada vez mais, nos dando sabedoria, né? Para que nós venhamos crescer cada vez mais diante dos seus direcionamentos, tá? Então, vamos lá. Deus, quando ele fez o ser humano, ele deixou o manual que é a Bíblia. Então, eu sempre falo que Deus, ele é o maior psicólogo de todos. Então, antes mesmo da psicologia estudar a mente humana, descobrir muitas doenças, descobrir caráter, personalidade, tipo de personalidade, né? Deus, ele já nos conhecia antes mesmo de nos formar, né? Então, ele conhecia, depois que veio o pecado, também, né, Deus nos alertou sobre os pecados que viriam, né, ali as tentações que a gente seria sujeita, né, que nós estaríamos sujeitos a ter, a praticar. Então Deus nos alertou sempre sobre isso. E quando Jesus esteve na terra, quem era o tipo de pessoa que Jesus confrontava? Jesus, ele era manso e humilde. Ele foi manso e humilde, com os necessitados, até com os pecadores. Pecadores, ele falava, se você se arrepender, perdoados estão os seus pecados, mas vai, não peques mais. Né? Jesus não matava ali, não punia a pedradas, como o ser humano fazia na época, né? E ainda continua fazendo, né? Muitos de nós, às vezes, queremos fazer o papel de salvador e julgamos pessoas, né? Queremos ali impor regras, e quando essas regras não são cumpridas, ali queremos julgar da forma que achamos que é certa, né? Mas Deus, nós vemos que ele quebrou todos esses, vamos dizer, esses pensamentos, sabe? Esses rituais que tinham na época. Que nem as prostitutas, elas eram apedrejadas e tal. Mas Jesus teve um tipo de pessoa específica que Jesus confrontava. Com esse, Jesus não passava melzinho na boca, não. Com esse, Jesus confrontava. Quem era esse tipo de pessoa? Os fariseus. Os fariseus e hipócritas, né? Eles eram considerados, eles eram assemelhados por Jesus Cristo como sepulcros caiados, né? Que eles viviam de aparências, tá? Eles queriam ser simplesmente bem vistos pela sociedade na época, né?
e eles também se gabavam pela linhagem biológica deles de serem filhos de Abraão. Então, muitos da linhagem deles eram ali já sacerdotes, né? Quando eles atingiam uma idade ali, eles eram consagrados a sacerdotes, e muitos deles aproveitavam desse título, né, dessa posição deles, para se beneficiar dessa posição, vamos dizer assim. E como que Jesus confrontava eles, né? Aqui em Mateus 23, no versículo 15 fala: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é aqui? O que está dizendo aqui, ó? Fazer um prosélito. Prosélito significa convertido dentro da Bíblia, tá? Essa palavra significa convertido. Então, eles faziam uma campanha intensa para converter os gentios em judeus ao judaísmo. E o problema não era essa conversão. O problema era que os fariseus não ensinavam o amor e arrependimento espiritual. Eles ensinavam o novo convertido apenas a ser mais um religioso, né? Obcecado por regras, arrogante, transmitindo orgulho e hipocrisia. Hoje, esse tipo de pessoa, ele é comparado ao narcisista religioso, o grandioso, tá? Que são o quê? Os líderes religiosos. Então, onde é que é o ambiente ali mais, vamos dizer assim, a zona de conforto deles ali? Onde é o lugar que eles podem perfeitamente se esconder fingindo ser ovelhas? No templo, nas sinagogas. Na época era nas sinagogas, hoje é nas igrejas, né? No ambiente onde deveria realmente, onde é realmente a casa de Deus, tem se transformado em lugar de pessoas narcisistas, pessoas fariseias, pessoas hipócritas, pessoas que são verdadeiros lobos vestidos de ovelhas. Então elas se escondem dentro desses títulos de pastores e pregadores, né? E vem com aparência às vezes de piedade, e as pessoas às vezes inocentes o acolhem, né? Achando que ali pela sua aparência, pela sua boa fala, né? Pela sua boa interpretação da palavra, a igreja ali acolhe como um líder espiritual, muito espiritual, vamos dizer assim, né? Trazido por Deus, mandado por Deus. Naquela época eles queriam converter os gentios ao judaísmo. Hoje não é diferente. Hoje o que acontece? A competição por pessoas, vamos supor aqui, se eu sou um narcisista ali, controlador religioso, então se eu converto uma alma e ela decidir com o tempo mudar de ministério, não congregar no meu ministério, eu vou ficar chateado com ela. Eu vou começar a entregar, muitas vezes até entregar uma profecia em nome de Deus, falando que essa pessoa está em desobediência, né? São manipulações vinda assim com aparência, sabe, de espiritualidade. Então a pessoa controla pessoas usando ali a sua postura de espiritualidade. Ela se esconde na religião, tá? Então tudo que ela vai fazer, que ela tem vontade de dizer e ela não tem coragem, ela usa Deus como intermédio. Então ela, às vezes ela quer dizer algo para uma pessoa, ela fala em forma de revelação, ela fala em forma de profecia. Então, se uma pessoa se converte e não vai para a igreja dela, decide para outra igreja, ela já vai lá e entrega uma profecia falando que essa pessoa está indo para o lugar errado, que Deus queria ela nesse ministério, que foi ali que ela nasceu, que ela se converteu e que ela deve permanecer. E isso são regras humanas, até porque a igreja mesmo somos nós, né? O templo é só um lugar onde eu vou, que eu tenho que me sentir em casa, eu tenho que sentir como se fosse minha segunda casa. Então eu tenho que
me sentir à vontade na casa de Deus, ali em comunhão com os irmãos. Então eu tenho essa liberdade de escolher onde eu quero congregar, a não ser que Deus tenha sim um propósito em determinado local. Aí sim, Deus também, se você tomar uma decisão de sair, Deus vai te impedir de alguma forma. Deus tem os meios lá de impedir que você tome uma atitude precipitada, né? Não é porque também temos livre-arbítrio que a gente vai ficar pulando de galho em galho. Nós temos que criar raízes. Essas pessoas, elas têm o costume de controlar veste das pessoas, o que elas comem. Muitos deles controlam até o que elas comem, né? Fica controlando ali dentro da própria igreja o que elas devem fazer, o que não deve. E assim, implantam um monte de regra que nem eles mesmos conseguem acatar. E quando as pessoas se desviam dessas regras, ela é considerada desobediente ou uma ovelha, né, ali rebelde. Eles julgam muito as pessoas, tá? Eles não têm empatia, eles não sentem, todos eles aqui em comum, tá? Eles têm um orgulho, mesmo que se não for declarado, né, é um orgulho oculto. E assim, eles não têm empatia pela dor alheia. Por isso que Deus confrontou. Falou assim, vocês cobram os dízimos, ficam aí cobrando regras rasas, né, fundadas pelo homem, só que a misericórdia, né, a compaixão e a justiça vocês não querem exercer, que é o principal, vocês não querem exercer. Então muitos deles falam de boca para fora, mas se uma ovelha for lá necessitada de ajuda, uma viúva, muitos deles falam assim, a gente vai fazer uma oração por você. Pode ficar tranquila, a gente vai orar por você. Às vezes faz até campanha, só que não move um dedo para mudar a situação da ovelha. Às vezes a ovelha está precisando de cura, às vezes a ovelha está ferida, às vezes a ovelha está sofrendo também abuso psicológico dentro da própria casa, dentro da própria família. E os pastores, que são outros abusadores, não querem ouvir. A sua dor não me interessa, só vai me fazer perder tempo, eu tenho mais o que fazer. Então o que eles fazem? A gente vai orar por você e Deus vai fazer o trabalho. Deus vai fazer o trabalho que era para o pastor fazer, porque o pastor veio para cuidar das ovelhas. Seja ela ovelha perdida, seja ela desgarrada, seja ela maltratada, seja ela uma ovelha doente. Esse é o papel dos pastores e líderes das igrejas. É cuidar das ovelhas, procurar investigar sobre o que acontece dentro de quatro paredes, né? O que acontece na vida íntima das ovelhas, é procurar saber o que acontece na vida pessoal das ovelhas, não só quando estão ali dentro da igreja, mas não muitos só querem saber do ambiente dentro do templo. Fora dali não quer saber. A Bíblia, quando a Bíblia fala chorar com os que choram, é para você sentar e ouvir e tentar aconselhar e tentar fazer algo para resolver, né? Deus tem a parte dele, Deus vai fazer aquilo que a gente não consegue, mas a igreja tem a parte dela para fazer, né? O pastor tem a parte dele para fazer. E isso, eles não têm esse acalento, não tem. Vamos supor também, se um casal tá passando por dificuldade ali, por desavenças, e chegam ali para conversar com o pastor, marca ali uma audiência para conversar com o pastor simplesmente só quer saber de reatar, sabe? Ele não procura se aprofundar nas raízes dos problemas, na raiz do problema. Ele não procura investigar, fazer uma investigação mais profunda para ver a causa daquela dor. Não, eles querem fazer um tratamento superficial, vamos dizer assim, um paliativo, né? Eles querem colocar um remédio ali para tirar a dor temporária, mas não querem ir na causa, não querem ir na raiz, não querem curar a raiz. Jesus, ele veio para curar a raiz, tá? E muitas vezes nós mesmos também, às vezes queremos simplesmente só que as pessoas nos dêem um alívio rápido, né? Uma resposta, às vezes a gente espera assim, que a pessoa dê um direcionamento como se fosse um milagre instantâneo, né? Isso não existe.
Isso não existe, gente. Se Deus quiser fazer milagre, ele tem poder. Mas Jesus, ele trabalha, Deus, ele trabalha muito com estratégia. Já falei isso aqui nos vídeos anteriores. Deus tem suas estratégias e nós temos que obedecer os direcionamentos dele para que a gente se dê bem nessa vida. Para que a gente não se deixe ser levado por esse tipo de pessoa, não se deixe ser aprisionado por esse tipo de pessoa. Então, assim, Deus, quando ele conduz a nossa vida, ele abre os nossos olhos. Ele tem aberto os olhos de muitas mulheres que estavam dentro de casa sofrendo abusos psicológicos por pessoas narcisistas, sabe, maridos fariseus, que dentro de casa é uma coisa, na igreja é outra. E não tô falando só de marido não, mulheres também. Existem muitas mulheres manipuladoras. A igreja é pau pra toda obra. Já viu esse tipo de pessoa? Olha, aquele tipo de pessoa que ela é prestativa, sabe? Ela é pau pra toda hora. A hora que você chamar, ela tá disponível. Gente, eu ia gravar num vídeo só, né? Eu ia falar sobre os dois tipos de narcisista, que é o narcisista religioso e grandioso, e ia falar sobre o narcisista oculto aqui também nesse vídeo, mas eu vou dividir em dois, porque senão ele vai ficar muito longo, tá? Então, pra mim fechar sobre o narcisismo, o narcisista grandioso que eles estão mais entre os líderes religiosos, mas existem pessoas religiosas também que não precisam ser líderes, né, para serem narcisistas. Muitos também são narcisistas ali no seu dia a dia, né, como pessoa mesmo, dentro da sua casa, né, exercem o narcisismo na sua casa e também aplicam a religiosidade para poder manipular as pessoas, como já foi falado, né. E muitos deles, às vezes, não apoiam nenhum tipo de divórcio, a não ser pela traição ali, física mesmo ali, né, de dois corpos, né, quando há contato físico, né, muitos não consideram a pornografia como traição, sendo que a Bíblia fala, né, se eu olhar a mulher alheia e desejar, eu já cometi adultério com ela. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, né? E então, assim, para Deus, a infidelidade está aqui, tá? Está na própria mente, quando... Não tô falando de um pensamento involuntário. Às vezes você pensar ali, poxa, moça bonita, rapaz bonito, mas automaticamente, né, você vai parar por aí, sabe? Não vai deixar esse pensamento tomar conta da sua mente e virar ali uma fantasia, porque se você deixar esses pensamentos aí fantasiosos na sua cabeça, você já cometeu adultério, sim, tá? Então, a pornografia, ela é uma fantasia, tá? Porque ninguém vai ficar vendo ali e não pensar em nada, né? Vamos ser bem realistas quanto a isso. Então, é pecado, sim, e é considerado traição, sim, tá? Se acontecesse comigo, eu me sentiria traída, né? Mas cada um é cada um, eu respeito. Mas muitos não concordam com o divórcio, a não ser em questão de traição ali, em contato físico mesmo, né? Por quê? Mas muitos se apoiam nessa religião e nessa doutrina porque eles acham vergonhoso, sabe? O divórcio, eles acham que, poxa, eu vou sair derrotada, né? Vou sair envergonhada. Então, muitos continuam fingindo um casamento de fachada para manter as aparências, tá? Quando, na verdade, né, a Bíblia fala, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se automaticamente for desligado na terra, é desligado no céu. E não é um mero papel, tá? O papel ali no civil ali é simplesmente um acordo da terra, tá? Mas no céu, o que manda no céu mesmo é a sua fidelidade ali com seu parceiro, é a sua a cumplicidade do dia a dia, o respeito mútuo um para com o outro, porque o casamento é uma via de mão dupla, tá? Não é só um se doando e o outro só sugando, não, porque isso não funciona, né? É um remando para um lado, outro remando para o outro, não, o barco não sai do lugar, tá? E se você está em um barco furado, né, com uma pessoa que só te suga e tá ali né, fazendo esse tipo de abuso com você, se você tem um marido ou uma esposa ali manipuladora que só suga de você e não tem retorno nenhum. Então é assim, é uma troca. Não tem como, né? Os sonhos, eles têm que estarem alinhados.
para esse casamento dar certo. Então, muitos não concordam com o divórcio em hipótese nenhuma, nem hipótese de abusos psicológicos, a não ser com abusos físicos, né, com agressões físicas. Mas, gente, se você tá percebendo que você tá perdendo a sua essência, quem você é, por causa de um abuso psicológico, saia logo daí, antes que você morra, antes que você perca a sua essência, a sua identidade, né, que Jesus te deu, tá? Porque todos nós temos a nossa identidade e muitas vezes nós perdemos, nós nem sabemos mais quem nós somos, porque nós vivemos ali à mercê da vontade, né, de suprir as expectativas de outras pessoas. Então é isso, né? Pra mim, o divórcio, né? Eu quero falar nesse assunto do divórcio, pra mim, eu não considero ele ali o fim do casamento, simplesmente uma papelada. Pra mim, o fim do casamento é quando já se perdeu o respeito, né? Quando desde o começo já não havia cuidado, não havia cumplicidade, né? De uma parte ou de ambas as partes, sabe? Então, assim, não, isso para Deus não é casamento. E a vontade de Deus era que sim, que o casamento fosse até a morte. Mas infelizmente, né, nós, seres humanos falhos e temos o coração duro, tendenciosos, né, a estar errando, e tem gente que não quer mudar. Simplesmente não quer mudar, não quer. São pessoas egoístas, né, egocêntricas, só pensam nelas mesmas. Então, esse tipo de pessoas não vão ser transformadas, não querem mudança, e você vai ficar do lado dessa pessoa. Ela vai ter a colheita dela um dia, né? Porque tudo que se planta se colhe. E se você ficar com a pessoa dessa, né? Se ela plantou coisas ruins e você continuar com a pessoa dessa, você vai colher junto, tá? Mesmo se você não plantou junto com ela, e você acabar junto com ela. Vou dar um exemplo aqui, né? Muitos casamentos, às vezes a pessoa passou a vida toda ali sendo ruim, né? Pro parceiro e tal. E aí chega ali, no fim dos seus dias ali, a pessoa não morre. Adoece, fica ali, demora, né? E tá ali sofrendo, às vezes fazendo as necessidades fisiológicas, e a outra pessoa fica ali, né? Tendo que ainda passar por tudo aquilo, sabendo que a pessoa te maltratou a vida toda, e chega na última hora ali, a pessoa ainda nem, né? Tipo, ainda fica te dando trabalho. Deu trabalho a vida toda e ainda fica te dando trabalho. Não tô falando da pessoa que foi ali, seu companheiro. Eu não tô falando disso, gente. Por favor, né? Se o seu esposo, sua esposa foi companheiro a vida toda, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tá? Só que tem gente que vai colher na hora ali da morte, sabe? Nos últimos dias ali, porque Deus, Ele quer que a pessoa se arrepende. Então, a pessoa vai sofrer para poder, né, ali avaliar a sua consciência, o que ela fez nos últimos tempos, o que ela fez durante a vida dela, e aí você vai acabar colhendo coisas, né, que não era para você colher, sabe? Se você tivesse saído antes, sabe? Se libertado antes dessa situação, porque se você ficar até aí, você vai ter que ficar até o fim, né? Porque se você ficou enquanto ela trabalhava e ainda podia te dar uma estabilidade ou financeira, era conveniente de algum jeito para você, você vai ter que ficar até essa pessoa morrer, né? Então, ou você sai enquanto essa pessoa tá ali te sacaneando mesmo, né? Ou você vai ficar preso o resto da vida, tá? E aí, quando chegar nos últimos dias, você não vai poder abandonar, não, né? Porque se você abandonar, aí sim, né? Aí é triste, né? É muito triste, mas fica esse alerta, tá? Esse é o que eu tentei passar do narcisista religioso e, né, tanto o líder ou pessoas religiosas, né, demais, narcisistas, né, que se escondem atrás da religião, tá? Para que vocês fiquem atentos. E se você gostou desse vídeo, né, não deixa aí de se inscrever. Se quiser se inscrever, se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seu like, tá? Que é muito importante. E é isso, tá? Eu vou dar continuidade no próximo vídeo, tá? E se vocês quiserem assistir, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.